Oi, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem. Esse vídeo aqui é para comentar referente ao pastor Henrique Vieira, que é um pastor muito popular entre as celebridades. Até comentamos aqui alguns depoimentos que ele deu ao Fantástico. Vou até refrescar sua memória referente a esse assunto. E o pastor Henrique Vieira, ele é um grande militante político contra o atual governo e em benefício do governo Lula. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns posicionamentos dele. Acontece que agora ele postou uma foto onde ele aparece celebrando um casamento entre duas mulheres. E aí ele vai explicar, ele vai comentar a respeito disso, e nós vamos aqui opinar referente ao posicionamento dele e mostrar aqui a verdade a respeito disso tudo. Inclusive, o pastor Henrique Vieira foi até recomendado pelo pastor Paulo Marcelo em uma entrevista que ele deu lá para a Rede Globo no programa Conversa com Bial. Olha só que coisa. Vou até mostrar aqui um trechinho para vocês. Antes, se você não é inscrito no canal ainda, eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você a integrar a família desse canal. Está aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Esse canal aqui ele é feito com carinho, com amor para você. E eu quero te convidar a integrar essa família, que é uma família abençoada, para você não perder conteúdos de relevância, do seu interesse, coisas que você precisa ficar sabendo. Então se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, porque o teu like ajuda a impulsionar o nosso vídeo e é uma ajuda gratuita que você me dá, mas muito, muito importante. Tá certo, meus amigos? Vamos lá para o vídeo. Meu povo estão querendo adaptar o Evangelho de Jesus. E eu não tenho outra palavra para descrever o que está acontecendo. Estão querendo adaptar o Evangelho aos interesses, práticas, comportamentos, predisposições de algumas minorias que não se sentem cômodas com a pregação do Evangelho como ele realmente é e como ele sempre foi pregado. E por isso querem promover alterações nesse Evangelho. E o pior, querem me silenciar a respeito disso. O pastor Henrique Vieira, conforme já falei em outro vídeo, é um cara que eu acho muito inteligente, traz reflexões importantes, tem posicionamentos que eu concordo, inclusive acho importante esse compromisso social que ele demonstra ter, acho que nós devemos ter esse compromisso com os mais desfavorecidos, com os mais necessitados, até porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus deu uma atenção especial para as pessoas que eram as mais marginalizadas na sociedade da época. E referente a isso, o pastor Henrique Vieira, ele até comentou o seguinte: Aí, bora ver Jesus hoje? Ver Jesus na rua, nas pessoas em situação de rua, pedindo um trocado, um olhar, um pouquinho de atenção. Bora ver Jesus aí, nessas pessoas? Tem muito lugar no Brasil com muito frio e tem gente morrendo nas ruas. Bora ver Jesus nessas pessoas? Estender a mão. Até aí, tudo bem, tá ótimo. Estimular as pessoas a fazer o bem para os desfavorecidos, para os necessitados. Entendendo que ao você fazer o bem para alguém necessitado, está fazendo para Jesus, para Deus, que nos ensinou a prática das boas obras, da caridade. Compromisso social é algo bonito, é algo válido. O problema é quando o compromisso social ele quer se estabelecer acima dos critérios que o Evangelho ensina para qualificar o homem como sendo justo, santo, puro aos olhos de Deus. Dá uma olhadinha aqui no que o Henrique Vieira fala, ou falou a respeito daquela polêmica que teve lá com aquela escola de samba no carnaval, que fez uma celebração a Exu, e ele deu o depoimento dele no Fantástico. Dá uma olhada no que ele falou. Vocês percebem que até uma certa fronteira, o compromisso social ele é importante, ele é válido, ele vai convergir com o Evangelho de Cristo, que ensina o amor, a caridade para com os desfavorecidos, para com os mais necessitados. Eu, como pastor, sei que determinado fundamentalismo cristão tem sido um dispositivo de ódio e de violência, mas esse fundamentalismo nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Eu acredito no diálogo e na celebração da diversidade. Realiza muito é saber que irmãos
das religiões de matriz africana são perseguidos. O ódio é que me escandaliza. O amor eu recebo de braços abertos e quero mais um mundo assim. Agora, nesse discurso do Henrique Vieira, ele já começa a falar o seguinte: qualquer prática, qualquer celebração feita por essas minorias é válido diante de Deus. Qualquer celebração, não importa se é para uma entidade, não importa se é para alguma divindade que não o Cristo da Bíblia, que não o Deus de Israel, não importa. Foi celebração, é válido. Todas as celebrações feitas por minorias, ou não minorias, ou maiorias, é válido. E isso já vai se conflitar com aquilo que o Evangelho nos ensina, referente ao culto, à celebração, à adoração ao único e verdadeiro Deus, somente a Ele. E aí o que acontece? O fato de o indivíduo ter compromisso social não vai justificá-lo diante de outros critérios que o Evangelho está cobrando e apontando aqui. Aí alguém pode dizer: poxa, mas o indivíduo é de uma outra religião, ou o indivíduo ele celebra outras entidades, ou ele tem uma orientação sexual diferente, mas ele é uma pessoa de caráter, é uma pessoa boa, e eu não discordo disso. Eu acho que independentemente da religião que você tá, independentemente da sua orientação sexual, você pode ser uma pessoa maravilhosa socialmente falando, aos meus olhos, aos olhos da sociedade, ser uma pessoa de caráter. Agora, uma outra coisa é você ser uma pessoa justa aos olhos de Deus. Por isso a Bíblia fala que a nossa justiça é como se fosse um trapo de imundícia diante do nosso Criador. A única coisa que santifica o homem é o sangue de Jesus. Por isso ele derramou esse sangue na cruz do Calvário. Quando você reconhece que aquilo que Jesus fez na cruz foi por você, você o aceita como Salvador e você está disposto a obedecer tudo aquilo que ele ensina na sua palavra, ele já falou sobre o negar a si mesmo. O Evangelho fala das práticas que são reprovadas diante de Deus. Quando você vive nessa obediência e crendo em Jesus, é aí que você se torna justo, santo. É isso que as pessoas não entendem. Já vi gente falar assim: ah, mas o indivíduo ele era um criminoso no passado, era uma pessoa má, uma pessoa ruim, agora quer dar uma de crente. Na verdade, se essa pessoa, por mais que possa ter um passado sujo, mas ela realmente creu em Jesus, no sacrifício dele na cruz, todo o pecado foi diluído, porque o sangue de Jesus é um sangue poderoso. O sacrifício dele foi um sacrifício pleno, perfeito, para nos justificar, para nos santificar. O que salva o homem não é o bom caráter dele aos olhos da sociedade. O que salva ele é a fé em Jesus Cristo e a prática daquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. É isso que salva. E aí o pastor Henrique Vieira, porque eu falei que ele é um cara muito inteligente, que acha um cara com posicionamentos que são deveras sábios. Mas é aquilo que a Bíblia fala, que o homem natural ele não entende o que é espiritual, ele não discerne o que é espiritual. É muito fácil entender a relevância do compromisso social, fazer o bem ao próximo, entender questões sociológicas, antropológicas. E é fácil penetrar nessas áreas. Quando eu falo fácil, não quero dizer me desfazer do conhecimento. Quero dizer que é algo que está acessível para quem quiser se aprofundar nisso. Agora, quando se trata das verdades do Evangelho de Jesus, não entra mais o discernimento humano natural. Entra agora você submeter a sua mente ao que é espiritual. E a lógica do Evangelho, ela não é como a nossa, como a minha. Quer um exemplo? Quando a Bíblia fala assim, bateu numa face, dê a outra face. Isso não tem lógica para mim. Mas no crivo espiritual, aos olhos de Deus, é isso que Ele quer que eu faça. Ame os vossos adversários, vossos perseguidores. Para o meu instinto humano, isso não tem sentido, não é o que eu quero fazer. Mas dentro do crivo do Evangelho, é o que eu devo fazer. E se converter a Cristo é isso, é abdicar dos meus valores, dos meus interesses, dos meus achismos, para abraçar uma ideologia, uma fé que é viva, que é transcendental, que não é humana. E quando eu abraço isso, é a partir daí que a justiça de Cristo começa a limpar o meu coração e mudar a minha vida. O pastor Henrique Vieira postou uma foto onde ele estaria celebrando o casamento de duas mulheres e fez este comentário. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, à Transfobia e à Bifobia.
Foi no dia 17 de maio que a OMS, Organização Mundial da Saúde, tirou a homossexualidade do rol de doenças. Eu sou pastor, discípulo de Jesus, e não posso e não vou ficar em silêncio. Muitas pessoas já me procuraram porque estavam sofrendo demais com a chamada cura gay. Não há cura para aquilo que não é uma doença. Esse tipo de abordagem é violenta, é preconceituosa, exclui, maltrata, leva milhares de pessoas a um adoecimento mental. Agora a pergunta que você deveria me fazer. Dionísio, você concorda com o pastor Henrique Vieira? O que você pensa a respeito da temática da homofobia? Primeiramente, eu acredito que muitas pessoas nem sabem o que é isso. Por isso, alguns querem classificar como homofobia alguém pegar um texto bíblico que reprove essa prática. Aí já é homofóbico. Quando não tem nada a ver, isso é um absurdo. A homofobia, ela é um transtorno clínico, psiquiátrico, que o indivíduo que tem, ele tem aversão aos homossexuais. Ele quer fazer o mal, ele quer destruir, ele quer prejudicar, ele não consegue conviver em sociedade, ele quer julgar o caráter dessas pessoas. Isso é totalmente diferente da pregação do evangelho que vai reprovar uma prática. A Bíblia não reprova apenas a prática da homossexualidade, não. Sexo antes do casamento. E eu sei que boa parte das pessoas não tem esses valores. E elas não se sentem que a Bíblia está promovendo algum preconceito contra elas. A Bíblia fala contra o divórcio também. Eu sou contra o divórcio. Até falei em outros vídeos. Eu faço a ressalva de situações extremosas que vai envolver a integridade física e psicológica de alguém. Tem casos que vai ser muito mais assertivo haver uma separação do que acontecer uma coisa pior, do que estar lá pessoas sofrendo, uma família se dissolvendo. Então tem situações extremosas. Mas, no normal, a Bíblia é contra. A Bíblia se posiciona contra a prática do divórcio. E isso não significa que eu tenho um preconceito com quem é divorciado. Ou que eu vou julgar as pessoas que são divorciadas. Claro que não. E do mesmo jeito com a homossexualidade. A Bíblia fala contra práticas. E crê e aceita quem quiser. E o grande problema, na minha opinião, é que esses pastores, essas igrejas modernas estão querendo adaptar o evangelho às práticas de um grupo de pessoas. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Eu que tenho que me adaptar ao evangelho. O evangelho não deve ser adaptado à prática de minorias, nem de maiorias, nem de elite, nem de ninguém. Ele deve ser preservado em sua essência e ser aceito assim como ele é. Lógico, volto a dizer, eu respeito o direito que cada um tem de ter a religião que quiser, de ter a interpretação da Bíblia que quiser ter. Eu respeito isso. O que eu acho problemático é que muitos com esses discursos estão querendo rotular a minha liberdade de expressão em pregar aquilo que eu entendo da Bíblia como sendo preconceito, como sendo desrespeito, quando na verdade não é. E às vezes, quando eu me posiciono em alguma coisa da política aqui, essas coisas que eu tenho um temor, entendeu? Ter pessoas no poder com uma ideologia de esquerda que vai querer cercear a minha liberdade de expressão em benefício de algumas minorias. É isso que eu tenho um temor, é isso que eu tenho medo. Paulo Marcelo deu uma entrevista recentemente no programa do Pedro Bial, né, e ele faz até uma referência ao pastor Henrique Vieira, aprovando, dizendo que é um grande... Quando, na verdade, eu não sei se o Paulo Marcelo está aprovando o discurso do Henrique Vieira. Como pessoa, pode ser até uma pessoa ótima, que eu não conheço. Embora que, igual eu falei, acho que é um cara sábio em muitos posicionamentos. Mas referente a essa leitura que ele faz do Evangelho, eita, que leitura limitada. O Evangelho não se resume a compromisso social, não. O compromisso social é um aspecto. O Evangelho vai muito mais além. Então, querendo fazer isso, abafar o Evangelho, ignorar certos pontos em nome de um ponto, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo, amigo, não anula as outras coisas que a Bíblia classifica como pecado. E aí o Paulo Marcelo, que eu achei até vergonhoso quando o Pedro Bial fala sobre a conversão dele ao esquerdismo. Eu não vou colocar aqui tudo para não ficar um vídeo muito extenso, mas vou colocar aqui o que ele falou a respeito do pastor Henrique Vieira. Dá uma olhadinha. Mas eu, pastor Paulo Marcelo, pentecostal, assembleiano, preguei em tantos lugares, né? São 29 países, mais de 1.200 cidades desse país. Eu vim para falar, não com quem o PT conversa.
não com quem os núcleos conversam, nem com quem o PT imagina que está chegando sua mensagem. Eu vim tentar uma tentativa de falar com quem o bolsonarismo fala, com quem o bolsonarismo aprisionou em uma bolha. Porque uma coisa, com todo respeito, e eu admiro demais, o pastor Henrique Vieira, que é um pastor maravilhoso, tem uma oratória linda e uma visão de reino, mas ele pregar, um pentecostal não para ouvir. E é diferente de, por exemplo, como o senhor acabou de falar, minha imagem é vinculada do pastor Marco Feliciano, a do pastor Marco é vinculada do Silas Malafaia, então eu sabia que o efeito seria esse. E ele até me perguntou, e eu me emocionei, porque foi um momento que ele chorou. Ele disse, eu queria saber, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para esses líderes e esses pastores falarem tudo que falam ao meu respeito? E ele perguntou, por que A verdade, meus amigos, é que nós estamos em tempos difíceis, nós precisamos orar. Está se aproximando as eleições e precisamos votar com sabedoria, com cuidado, com quem vamos colocar no poder. Porque podem ser pessoas que futuramente vão militar contra a nossa fé, contra os nossos valores, contra a nossa liberdade de expressão. A gente precisa ter esse cuidado. E agora é com vocês nos comentários. O que é que vocês pensam a respeito disso? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o teu like. Tô lembrando você não tem mais desculpa para dar. Tô lembrando você, dá o teu like aí, nos ajude, se inscreva no canal. E muito obrigado o carinho e a audiência de cada um. Aquele abraço apertado. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude e até o próximo vídeo.